Imagina você ser tão dominante e tão superior do que a Porsche, a ponto de fazer ela chorar na organização para que mudasse o regulamento só para que você não pudesse correr. Essa é a história de um dos carros que a gente mais ama e que eu tenho certeza que qualquer criança da época dos anos 2000 até 2010 conhece. E é um carro muito mais do que especial. Eu tô falando da BMW M3 GTR. Bom, roda a vinheta e segue a história. Para explicar para vocês o que é a BMW M3 GTR, eu tenho que explicar para vocês o que é a BMW Series 3, porque tudo começa lá. A BMW divide os seus carros por categoria, ou seja, suas séries. Séries 3, Série 5, Série 7, Série 8, Série B, tudo mais. Quanto maior o número da série, melhor é o carro. E a gente vai colocar nesse termo super grosseiro para que fique simples, tá bom? Vamos focar no Série 3. O Série 3 é o carro intermediário da BMW. Não é o mais simples e também não é o mais luxuoso. Ele é aquele carro perfeito, custo-benefício, que entrega potência. Para o jovem adulto, é a melhor ideia possível. É o carro que você consegue ter o seu primeiro filho, é o carro que você consegue ainda se destacar nos encontros dos postinhos, né? E que você consegue levar a família à igreja e também bater um racha. Não façam racha. Mas a BMW sempre tem algo a mais. E é por isso que a BMW tem a série M, que quando tem um M na frente de um número, meu amigo, é um capeta que tá vindo. E isso também se reflete na BMW M3. Detalhe, eu não falei GTR, eu falei M3. A BMW M3 já era uma versão muito mais potente e esportiva do que a BMW Series 3. A BMW M3, que foi de 97 até 2007, carregava um motor de 3 litros, com 6 cilindros em linha, 343 cavalos, a 7.900 RPM, o que é muito para um motor V6, e 0 a 100 em 5.1 segundos. A velocidade máxima era limitada a 250 km por hora, mas a gente vai fingir que só chegava a isso. Mas nada melhor para um carro esportivo do que ele ter pedigree. E só se pega pedigree quando ele chega na pista. E é por isso que a BMW inscreveu a M3 no American Le Mans Series, o principal campeonato de endurance dos Estados Unidos à época e um dos principais do mundo. Ainda assim, não era o mercado europeu que era o principal da BMW, mas era o mercado que podia validar o espírito competitivo da BMW Series 3 e que era uma categoria que podia validar o espírito competitivo e esportivo da BMW M3. Mas chegando lá, a BMW percebeu um problema. O grid quase que inteiro era formado por Porsches 911. E para um carro GT2, que é mais focado em potência do que em aerodinâmica, era um problema. O Flat Six da Porsche era muito potente e não era à toa que ele dominava o campeonato. Afinal, era um carro maravilhoso, tanto de chão quanto de pé. Afinal, pé no fundo. Tira esse pé no fundo que foi ruim pra caralho essa piada. Tanto de pé quanto de fundo. Nossa, ruim pra caralho. Com esse problema em vista, a BMW então investiu naquele que seria o seu primeiro motor feito apenas para pista. Foi a primeira vez que a BMW disse, cara, eu consigo ganhar isso. E eu vou ganhar, porque eu sou pica. E é por isso que nasceu o motor E60B40. Esse motor foi desenvolvido exclusivamente para a pista. Era um motor V8. Lembrando o seguinte, a BMW Series 3 era um carro intermediário. Imagina você colocar um motor V8 num carro que é intermediário. É um absurdo o que a BMW fez. Dito isso, o motor era V8 com 4 cilindros de cada lado e uma bancada de 90 graus. O motor era em alumínio, sendo leve e extremamente eficiente, com 444 cavalos e 49 quilos de torque. Era um motor girador, potente e com muito torque. Era um motor que era ridículo para as dimensões da BMW Series 3. A versão GTR ela foi tão bem sucedida que ela ficou em primeiro e terceiro em 7 das 10 corridas do campeonato, com destaque para os pilotos J.J. Leto e Jörg Miller, que são da fábrica da BMW, e à época estavam aos cuidados da AC Schnitzer, e venceu 4 de 10 provas e abancanhou o título. Naquela mesma temporada, eles venceram uma das corridas mais importantes de endurance dos Estados Unidos,
que é Petit Le Mans, mostrando a potência e a confiabilidade de um carro que estava no primeiro ano. Era um motor novo, V8, que conseguiu dominar as pistas em endurance. É ridículo o que a BMW fez. A Porsche, então, vendo o desempenho totalmente desigual da BMW, com apenas 2 carros, ela pensou, eu não posso deixar isso acontecer de novo. Então ela foi até a organização e reclamou do regulamento, dizendo que o carro da BMW ele era exclusivo para as pistas, enquanto a Porsche fazia carros de rua e de pista. Não fazia sentido. E fazia completamente sentido a reclamação da Porsche. O regulamento dizia, naquele campeonato, precisava ter esse carro em produção em no mínimo 2 continentes diferentes. Mas um detalhe, eles não disseram quantos carros, apenas que deveriam ter. E assim nasce o carro do Need for Speed Most Wanted. Porque ele é o carro de rua, ele é a versão de rua do monstro de pista. Com os mesmos motores, dimensões, mas com vidro elétrico e ar-condicionado. Confortável, né? Os bancos eram recaro, ou seja, mais leves e também focados para pista. O carro também tinha livre de peso, partindo de 1.495 kg para 1.349 kg. O motor V8 também era mais amansado, mas ainda assim ele tinha 42 cavalos a mais do que a versão 6 em linha. E ainda tinha um câmbio de 6 marchas de dupla embreagem manual. Cara, pilotar isso deve ser uma delícia. Meu Deus do céu. A BMW então conseguiu em tempo recorde de colocar 10 carros de produção para o mercado americano, chamado Road Version, e 10 carros de produção para a Europa, chamado Strassen Version. Alemão não é comigo, em inglês até que vai. Conseguindo então em tempo recorde ficar dentro do regulamento da categoria, então seu título foi validado e a BMW já se preparava para a temporada seguinte de 2002. Mas aí entrou a puxada do tapete. O advogado do Fluminense entrou em ação e eles mudaram o regulamento de novo, dizendo que todas as outras fabricantes deveriam ter um número mínimo de motores e carros fabricados para poder entrar. E pensando que a BMW fez um motor exclusivo para as pistas e também um carro exclusivo para as pistas, não fazia sentido para ela ficar e não fazia sentido para ela produzir. Eles até chegaram a produzir alguns carros, mas eles pararam no meio e viram que não valeria a pena. Era um carro que era de médio custo se tornando de altíssimo custo. Então não faria sentido para eles. Não à toa, para eles conseguirem homologar os carros que eram exigidos no regulamento anterior, eles utilizaram praticamente o mesmo carro de pista, com diferenças de alívio de peso e também com o amansamento do motor. Mas era praticamente o mesmo carro, reduzindo assim o custo de produção. E mesmo assim, ele chegava a 280 mil euros, o que é absurdo, é preço de Ferrari por uma BMW. A BMW M3 GTR, ela continuou correndo em outras categorias na Europa, mas nenhum campeonato regular. Ela ainda chegou a correr as 24 horas de Nürburgring, chegou a correr as 24 horas de Spa-Francorchamps, sendo amansada e dentro do regulamento dos GT2, mas nunca foi o mesmo monstro que foi no American Le Mans Series, que tinha um regulamento mais aberto, e tanto por isso que a Porsche dominava lá. Esse carro também tá em nossos corações por causa do Need for Speed Most Wanted. E eu tenho um erro de falar que é o Most Wanted, porque agora todo Need for Speed que vem depois tem que ter essa BMW. O pessoal não consegue desvincular o Need for Speed dela. E eu confesso também que eu já fiz vários modelos no Horizon 4, no Horizon 5, eu tô esperando lançar no Horizon 6 para poder fazer também. Eu cultuo o crime da BMW. Bom, esse foi o Diário de Pista de hoje. Como vocês viram, a gente não fala só sobre Fórmula 1. O foco do canal é sobre automobilismo. Você vai ver aqui no canal, todas as terças-feiras, histórias sobre carros que ganharam, que chamaram a nossa atenção, que conquistaram nosso coração, e histórias de pilotos que foram à frente do seu tempo, um talento incondicional, ou até mesmo algumas pequenas histórias de cagadas que eles fizeram, ou momentos muito históricos. Por aí vai. Quinta, sempre uma prévia do final de semana. Sexta-feira, a gente acompanha o final de semana de Fórmula 1, e quando não tiver corrida, a gente acompanha o final de semana de todo automobilismo, incluindo NASCAR, IMSA, Endurance e outras categorias em geral. No fim, seu canal de automobilismo é aqui. Então, curta, comente, compartilha e me fala qual a sua lembrança com esse carro tão histórico. Eu espero você aqui no comentário, engaja para que a gente possa crescer e atingir mais pessoas. Um beijo a todos e tchau!